Nós estamos a estudar, e hoje é a última mensagem, sobre a armadura de Deus. Já fizemos 2 ou 3 mensagens sobre este tema e hoje iremos concluir. Falta-nos falar acerca de 2 peças. A espada do Espírito. Pedia que pusesse, faz favor, o slide. É a espada do Espírito e a oração. Nós temos um inimigo e a palavra de Deus identifica-o. Esse inimigo chama-se Satanás, é o diabo. E nós podemos sobreestimar o nosso inimigo. Ou podemos subestimar. O que é que isso significa? Podemos dar uma importância excessiva ao nosso inimigo. Mas, por outro lado, também podemos não lhe dar muita importância, ou quase nenhuma importância. É como aqueles que dizem assim, se nós não falarmos dele, ele também não mexe muito connosco. Comparam o inimigo das nossas almas a um vespeiro. Então, se nós nos aproximamos, se nós tocarmos, se nós falarmos, com certeza que ele vai contra-atacar. Então é melhor nós nos protegermos, estamos caladinhos, não se fala, ele fica lá arrumadinho num canto. Mas isso não vai resolver o nosso problema. Nós temos que falar acerca dele, sem medo, sem temor, com os pés firmes na palavra de Deus e estarmos também apercebidos das várias peças da armadura de Deus para que nós possamos lutar, vencer. E depois de fazer tudo, nós ficarmos firmes. Uma das maneiras de nós sobreestimarmos é nós darmos uma importância demasiada. Eu lembro-me que eu era recém-licenciado e fui colocado em Arouca. Tinha naquela altura 25 anos, já lá vão muitos anos, mais de 40. E naquela altura havia a chamada saúde escolar. Andávamos pelas escolas primárias, falar acerca da higiene que era preciso ter, etc., os cuidados com a alimentação. Eu fui incumbido com outro médico de fazermos esse trabalho. Ele também era rapaz novo, éramos os 2 recém-licenciados, acabamos o curso no mesmo ano. E nós começámos a correr as várias escolas do Concelho de Arouca. Mas se calhar devido à nossa inexperiência, nós fomos falar acerca dos parasitas, dos vermes, que era preciso lavar as mãos frequentemente. Não podiam andar descalços, porque senão podiam ter uma feridinha e depois haver um parasita que entrasse por aquela porta de entrada e causar problemas de saúde. E no nosso entender aquilo correu tudo muito bem. O problema foi quando nós fomos lá, passados umas semanas. As professoras estavam zangadas connosco. Eu não sabia bem porquê. Elas depois, uma delas não conseguiu aguentar-se, ela desabafou. Pois é, vocês vieram cá. Falaram de tal modo que as crianças ficaram assustadas. Algumas deixaram de pôr os pés no chão. Exigiam que os pais andassem sempre com eles ao colo, porque havia umas coisas que podiam entrar pelos pés acima. Outras tiveram pesadelos durante a noite. Eu já nem sabia onde é que havia de me meter. O que é que se passou? Nós com a mensagem sobreestimamos, exageramos. Nós não tivemos uma mensagem adequada ao nível etário daquelas crianças, à compreensão delas. Algumas chegavam perante uma porta e não punham a mão na maçaneta da porta para abrir, porque havia lá coisas. Depois tivemos que aos poucos ir desmontando aquilo tudo, até para termos alguma paz e para não sermos expulsos na próxima vez que nos aproximássemos daquela escola. Não é isso que nós queremos fazer. Mas queremos também alertar para esta realidade. E isto é tão certo que o Senhor Jesus falou acerca dele, identificou, desmascarou, tornou-o conhecido, não o encobriu, antes pelo contrário, falou acerca das várias facetas dele, disse coisas tremendas acerca dele,
Disse que Satanás que era o pai da mentira. Que ele não veio senão para roubar, matar e para destruir. Ele disse que ele era o príncipe das trevas. O Deus deste século. Disse que o mundo estava nas suas mãos. Mas disse também que tinha alcançado e que vinha para alcançar uma vitória sobre ele. E na cruz do Calvário nós sabemos que Jesus esmagou a cabeça da serpente do nosso inimigo. Há uma passagem que eu queria considerar convosco antes de irmos para Efésios capítulo 6, que é a passagem de Lucas capítulo 11, que nós poderemos projetar. Priscila, faz-me esse favor. Deve estar para aí algures. Para ver se está a seguir. Não? Não? Também não? É se calhar uma das primeiras passagens, se não eu leio. Está em Lucas capítulo 11, nós podemos ir ver. Lucas capítulo 11, e é o versículo 21 e o versículo 22. Estejam atentos agora a esta leitura. Vamos ver se, entretanto, aparece, que iria simplificar. Ainda não? Então, eu passo a ler. Lucas capítulo 11, Jesus diz isto. Versículo 21. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Se nós fôssemos ver o contexto desta passagem, nós iríamos ver que Jesus, quando se refere aqui ao valente, refere-se a Satanás, o diabo. Disseram coisas tremendas acerca do Senhor Jesus. Nós às vezes ficamos melindrados facilmente quando alguém faz um comentário ou diz uma piada acerca da nossa fé. Mas sabem o que é que disseram acerca dele? Disseram coisas assim do género. Chamaram-no de comilão e beberrão. Disseram que ele recebia pecadores e comia com eles, como quem diz, ele é da mesma laia daqueles com quem ele come. Chamaram-lhe filho de prostituição. Esta doeu. Como quem diz, eles lembravam-se. E a suspeita era de que Maria tinha tido Jesus antes de estar casada com José, filho de prostituição, diziam eles. Mas também disseram, ele engana o povo, por assim dizer, não é digno de confiança, é um aldrabão, ele faz fraudes, ele manipula. Mas a coisa pior que disseram acerca dele foi isto: ele expulsa os demónios pelo príncipe dos demónios. Isto é, aquilo que ele faz vem do poder de Satanás na vida dele. Esta Jesus não deixou passar. E disse: este é um pecado imperdoável. Dizer isto acerca de mim, eu que venho de Deus e que faço as coisas pelo poder de Deus, dizem que eu faço as coisas pelo poder de Satanás. Este pecado não será perdoado. E é neste contexto que Jesus diz que Satanás é valente. E que está bem armado. Ele guarda a sua própria casa. Qual é a casa de Satanás? Nós lemos na Bíblia que o mundo, como disse atrás, está no maligno. Pelo facto de o pecado ter entrado no mundo, ele entregou o homem, o ser humano, entregou os reinos do mundo nas mãos do nosso inimigo. Há pessoas que dizem que conseguem lutar contra ele. Se ele viesse cá, eu fazia, acontecia. Completamente enganados. Jesus disse, ele é valente e está bem armado. E ele tem armas. Só há uma maneira de ele ser vencido.
É para ser alguém que seja mais valente do que ele, certo? E por isso no versículo 22 diz: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. E Jesus veio. E ele provou que era mais valente do que ele, do que o nosso inimigo. E a prova de que é mais valente, que na cruz do Calvário ele venceu Satanás, ele venceu aquele que tinha o império da morte. Nós lemos que Jesus disse que na cruz do Calvário que ele esmagou a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. E há aqui duas palavras que eu, em meio século de vida cristã, nunca me tinha percebido. O versículo diz assim: vem o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe toda a armadura. Satanás tinha uma armadura, estava bem armado, mas Jesus, nós lemos que lhe tirou toda a armadura. Por isso é que nós agora, na nossa luta contra o inimigo das nossas almas, nós podemos ganhar, nós podemos vencer, porque sobre nós e ao nosso dispor está a armadura de Deus, e vamos lutar contra alguém que perdeu toda a sua armadura. Amém? Deixai-me ler novamente. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe toda a armadura. E agora o nosso inimigo está desarmado. E nós temos a armadura de Deus. E agora sim, vamos para a nossa passagem. De Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 6 nós já consideramos as várias peças e agora então estamos nas últimas duas, a saber, a palavra de Deus, a espada do Espírito e a oração. E lemos isso no capítulo 6 de Efésios, o versículo 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Há muitos anos atrás, eu convidei uma pessoa para jantar. Era uma pessoa, e ainda é, extremamente religiosa. É uma boa pessoa. Muito envolvido na religião tradicional. Enquanto nós jantávamos junto a um rio Douro, neste caso, e estávamos a ter uma conversa muito amigável e muito simpática, a certa altura começamos a falar acerca das coisas de Deus. Era esse o nosso propósito principal. E ele, de uma forma muito franca, disse: ó Palmeiro, é assim, eu da Bíblia, eu não sei nada. Quer dizer, se nós formos para esse campo, eu ouço, mas eu não posso contra-argumentar. Eu da Bíblia eu não sei nada. Então nós falamos, e eu expliquei-lhe algumas coisas, e foi muito produtiva a nossa conversa, mas é como que eu tenha ficado também um bocado desarmado, porque não estava à espera daquela revelação. Mas olha, nós também, podes falar, mas acerca disso, eu não sei nada. Contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo, nós temos que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é comparada a uma espada, a espada do Espírito. Do Espírito porque a Bíblia diz que foram homens santos de Deus, que inspirados pelo Espírito Santo escreveram esta palavra. E Jesus usou esta palavra na luta contra Satanás. Satanás conhece a Bíblia. Quando ele tentou Jesus, Satanás disse: está escrito, e cita versículos. E Jesus contra-ataca e diz: mas também está escrito, e cita versículos. E portanto, Satanás volta à carga, como? Citando versículos. E Jesus cita versículos. Era palavra, palavra, palavra. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, quando estivermos a ser tentados, nós não vamos conseguir citar versículos. No outro lado, nós lemos que devemos de aprender a manejar bem
a palavra da verdade a manejar. Qual espada? Nós com uma espada nós podemos nos defender, certo? A parar os golpes. Mas com uma espada também podemos atacar. E a palavra de Deus tem este duplo objetivo. O inimigo ataca e nós defendemos, e nós contra-atacamos usando a espada da palavra. Dizendo, está escrito, está escrito. Há um versículo na Bíblia que diz assim: há lei e há palavra. Nós, fora da palavra de Deus, nós não temos armas contra este inimigo, não temos armas para parar os golpes dele, nós não podemos contrariá-lo, quando ele até inclusivamente pode citar a palavra de Deus, mas nós temos que, e muitas vezes falo fora de contexto, mas nós conhecendo a palavra, nós contra-atacamos e nós dizemos, mas também está escrito. A palavra de Deus habita abundantemente no vosso coração, na vossa mente. Nós devemos ter a capacidade para que numa e noutra situação nós consigamos apropriar-nos da palavra e dizer, mas também está escrito, também há uma passagem na Bíblia que diz isto, e para isso é necessário nós lermos a palavra, nós estudarmos a palavra, nós memorizarmos a palavra. Eu ainda sou do tempo, a Ana Maria provavelmente também, que nós tínhamos reuniões de jovens, e nessas reuniões de jovens havia o concurso bíblico. Alguém fazia, portanto, levava uma série de perguntas sobre a Bíblia. Onde é que está o versículo tal? E nós, o mais rápido possível, depois havia um livro de prémio, nós queríamos ganhar o livro, e também queríamos brilhar perante os outros. Também, não era só por causa do livro, também era para dizer que a gente sabia. E havia esses concursos, e nós preparávamos, nós estudávamos. E muitos versículos que eu hoje cito de cor, sabem quando é que eu os memorizei? Foi nesse tempo. Agora já não tenho a mesma capacidade, é assim, é a vida. Mas ainda vivo em muitas áreas à custa desse trabalho, desse esforço que fiz há 40 anos, há 45 anos atrás. Jesus usou a palavra, contra-atacou. E o que é que nós lemos? Que Satanás se afastou dele. Por algum tempo. Isso significa que ele depois voltou à carga. Mas, isso não temos isso registado, mas depreendemos. Mas ele que tenha voltado, sabem o que é que Jesus fez ao ser atacado novamente? Caso tenha sido, e nós acreditamos que sim, Jesus usou outra vez a palavra, e está escrito, transforma estas pedras em pães. E isso é um versículo na Bíblia. Satanás citou. E Jesus diz, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também cita outro versículo. E assim sucessivamente. Era versículo sobre versículo, versículo sobre versículo. Mas Jesus era mais eficaz. Só para vocês verem até onde é que ele vai. Quando ele leva Jesus até ao pináculo do templo, lá naquelas alturas, cerca de 46 metros, penso eu. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Deus aos seus anjos dará ordens para que não tropeces em nenhuma pedra. E ele para aqui. Sabem o que é que o versículo diz? Diz, e te guarde em todos os teus caminhos. Mas Satanás, isto não cita para não alimentar a fé do Senhor Jesus, que ele seria guardado também naquele caminho. Ele encurta o versículo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que nós ganhamos uma bagagem espiritual com a palavra? Olha, não é assim. A Bíblia diz, um pouco aqui, um pouco ali. Hoje aprendes uma coisa, amanhã aprendes outra. Hoje vieste cá, aprendes uma coisa. Depois aprendes outra. Depois em casa estás a ler, aprendes mais um pouco. É um pouco aqui, um pouco ali. Mas à medida que o tempo passa, olhas para trás. E a bagagem de conhecimentos aumentou. E nota-se que aumentou. A palavra de Deus. Então, faz parte da armadura usarmos a palavra de Deus. E depois ele acrescenta, além da palavra de Deus, é a segunda
peça da armadura, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Oração. Oração é um termo, quando nós falamos, quando nós citamos esta palavra, oração, isto parece que nos transporta para um tempo antigo, não é? Em que as pessoas oravam. Uma coisa já muito antiga. É algo assim. Mas a oração é uma necessidade atual. Jesus disse: não tendes porque não pedis. Batei e abri-se-vos-á. Anos atrás, havia, ainda agora, não são muito amigos, mas lá se vão suportando melhor. Mas havia uma grande rivalidade entre a Escócia e a Inglaterra. Porquê? Porque a Escócia queria a independência. Ainda não é um país totalmente independente, ainda está, tem uma grande autonomia, mas ainda está subordinada à Inglaterra. E houve uma rainha, e naquela altura as coisas estavam muito acesas, porque houve portanto, guerras entre estes dois países, porque a Escócia queria realmente ser livre, independente, melhor direi, e livre também. E uma rainha, salvo eu, foi a Rainha Vitória. A certa altura ela conhecia lá um homem escocês, que era um missionário, um homem de Deus, chamado John Knox. Consta-se que aquele homem orava. E ela um dia disse isto: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que do exército escocês. Ela tinha mais medo daquele homem quando ela pensava que ele estava ajoelhado, se calhar, no seu quarto, a orar pela Escócia, a orar pelo povo escocês, a orar pela independência da sua terra. E ela diz: eu tenho mais medo dele do que do próprio exército escocês. Só o tempo, só a eternidade é que vai mostrar as proezas que foram feitas. Homens que fizeram grandes coisas. E os holofotes estiveram neles durante a sua vida cristã, durante o seu ministério. Mas um dia, na presença de Deus, esses holofotes vão-se retirar dele e vão-se virar para pessoas que suportaram o seu ministério orando. O apóstolo Paulo estava consciente disso. Ele que era um gigante da fé, ele que tinha sido arrebatado ao céu e tinha voltado, ele sabe o poder que a oração tem. Ele então ele pede, ele exorta a orar, e depois a certa altura no versículo 19 diz: e orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez faça conhecido o mistério do Evangelho. Ele próprio pede para que os crentes orem por ele. Houve um homem no fins do século XIX, não sei se ainda alcançou o século XX, chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Era um homem eloquente, com uma oratória brilhante. Ele mandou construir aquilo que ele chamava o Tabernáculo de Londres. Já naquele tempo, um lugar coberto, onde cabiam entre 10 e 11 mil pessoas. E aquele lugar estava sempre cheio de gente. E ele pregava. E as pessoas convertiam-se. Lembro-me de ter lido um dos sermões dele, que ele a certa altura dizia, quando estava a pregar nesse lugar, dizia: não há nenhuma cadeira aqui onde pelo menos uma pessoa não se tenha sentado nessa cadeira e tenha recebido Jesus como seu Salvador. Não há aqui nenhuma cadeira.
onde ninguém se sentou, onde alguém se tenha sentado e que não tenha crido em Jesus, que tenha passado da morte para a vida, tenha se convertido. Não há nenhuma cadeira que não tenha tido essa experiência. Um dia, ele foi visitado por outro homem de Deus. E no fim do culto, foi ter com ele e disse: Sr. Spurgeon, diga-me uma coisa. De onde é que vem esse poder? Venha comigo. Levou-o à cave daquele edifício. E naquela cave estavam cerca de 300 pessoas ajoelhadas a orar pelo pregador que estava lá em cima, a ceifar almas para o reino de Deus. Um dia, não sei, quem será mais aplaudido? Se Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ou se as 300 pessoas, que ninguém sabe o nome, que estavam lá embaixo em todos os cultos, que se calhar se revezavam a orar por Charles Spurgeon. O poder da oração, porque falam já acerca do Deus que responde às orações. Mano. Há duas maneiras de nós orarmos. Há várias, mas vamos ficar aqui por estas duas, que são as mais principais, e com isto acabamos. Há uma oração particular, privada. Jesus refere-se a ela dizendo assim: e tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora em secreto a teu Pai. E teu Pai que ouve e vê, Ele te recompensará. É aquela oração que nós fazemos quando nos retiramos para um lugar, por vezes um lugar habitual onde nós costumamos orar. E ficamos ali na presença de Deus e falamos com o Senhor. Louvamos e pedimos. Agradecemos também. Depois há aquela outra maneira, é que estamos num sítio qualquer e podemos levantar o nosso pensamento para o Senhor. E como que mandar telegramas para o céu. Senhor, aquela pessoa está a ser inconveniente comigo. Oh, Senhor, dá-me paciência para eu. Tudo bem, paz. Percebe? Coisas assim, coisas rápidas. Uma situação difícil. Oh, Senhor, ajuda-me nisto. Já fui a algumas repartições públicas e a pessoa está lá contrariada, não sei porquê. E nós já tivemos lá que é para pagar. Ela está aborrecida. E às vezes, quando as pessoas estão aborrecidas, levantam dificuldades. Dizem: você volta aqui um mês. Quando ela podia levar lá, alguém assinava, estava tudo arrumado. Um mês. O Senhor, toca no coração dela. E já me aconteceu. Ela dizia: você venha daqui a um mês. E eu, o Senhor, baixinho. Ela disse: mas olha, mas pronto, espera aí. Foi lá não sei aonde, um gabinete, alguém pôs lá uma rubrica e disse: olha, está aqui, está feito. Senhor, obrigado. E continua a vida. E a oração feita pela igreja. Pedro estava preso. O contexto era completamente desfavorável. Herodes tinha mandado matar Tiago, o primeiro mártir, ao fio da espada, e prendeu a Pedro. E os judeus ficaram todos contentes. E então, Herodes, para satisfazer o povo, o que é que fez? Manda prender a Pedro. Pedro está preso, e na manhã seguinte era para ter o mesmo fim que Tiago, morto ao fio da espada. Só que nós lemos isto assim, está em Atos capítulo 12, que diz assim: Pedro está preso, guardado por soldados, portas trancadas, mas há ali um pormenor que muda a história. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ponto. Reparem, Tiago já tinha sido morto ao fio da espada, Pedro está preso, é de noite,
Passado algumas horas, talvez logo no início da manhã, ele iria ter o mesmo fim, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E depois está a dormir. Imaginem, a pessoa sabe que vai morrer na manhã seguinte, que vai ter uma morte cruel, e está a dormir. Mas isso é quê? Isso é falta de... Sabem porque é que Pedro dormia na noite anterior a isso? Porque Jesus tinha-lhe dito antes: tu quando fores velho... E Pedro pensa assim: eu ainda não sou velho, portanto, ele diz que me vai matar, mas eu não sou velho, portanto, alguma coisa vai acontecer. E é melhor eu dormir em paz. Vou agora dormir, estou a ficar cansado um bocadinho da minha cabeça, eu vou dormir em paz. O anjo que foi lá para o tirar teve que o abanar. Porquê? Porque ele dormia profundamente. Porque ele pensava: Jesus disse, quando eu for velho, eu sou novo, não vai acontecer nada. E o anjo tirou. Mas a igreja fazia contínua oração para ele a Deus. Nós, Centro Bíblico, precisamos de orar individualmente. Temos falado acerca disto. Orar uns pelos outros, orar pela igreja. E também orar como igreja. Posso desabafar? Não é atirar pedras. É desabafar. Não é com mágoa. É só para desabafar. Sexta-feira, como igreja, estivemos aqui reunidos. Aconteceram várias coisas. Pessoas que habitualmente costumam vir e não vieram. Querem saber quantos é que estavam? Não vou dizer, éramos poucos. Mas era a igreja. Como igreja, precisamos também de orar. Porque faz parte da armadura de Deus. Orando. Individual e como igreja. E fazendo isto, tomando toda a armadura de Deus, quando vier o dia mau. Não é se ele vier, é quando ele vier. É apenas uma questão de tempo. Virá o dia em que alguma coisa vai acontecer muito séria e que nos vai deitar abaixo e nos vai derrubar e nos vai pôr por terra e vai nos arrasar. E Jesus disse: e quando vier o dia mau, melhor, a palavra de Deus diz: e quando vier o dia mau, com a armadura de Deus, vós ireis ficar firmes. Até porque o nosso inimigo já não tem armadura. Mas nós temos armadura. E o Senhor diz para usarmos toda a armadura de Deus.